Nesse exemplo 4, nós temos um fio horizontal retilíneo feito de cobre, percorrido por uma corrente de 28 amperes. Então, nós queremos determinar o módulo e a orientação do menor campo magnético capaz de manter o fio suspenso, ou seja, equilibrar a força gravitacional. A massa específica linear do fio é 46,6 gramas por metro. Massa específica linear é densidade linear, né? Olhem pela unidade ali, ó, a unidade de massa por unidade de comprimento. É a densidade linear do fio, tá? Então, nós temos essa massa específica e o fio passa uma corrente e nós queremos calcular um campo magnético que equilibre a força gravitacional. A força gravitacional é o peso do fio. Por isso que o problema me deu a massa específica linear, né? Na verdade, o peso é massa vezes a aceleração gravitacional. Então, tem alguma relação aí dessa massa específica linear com o peso do fio, né? Não é uma relação direta, mas é por isso que o problema me forneceu essa massa aí, essa densidade, né, linear do fio. Então, esse fio que tem uma determinada massa precisa de uma força magnética que equilibre o próprio peso do fio, né? A única forma do fio ficar suspenso é que a força magnética equilibre a força gravitacional que aponta para baixo. Então, a minha força magnética obrigatoriamente vai ter que apontar para cima. Então, eu preciso descobrir um campo magnético que, quando eu passar essa corrente do fio, vai fazer com que atue uma força no fio que aponte para cima, tá? Eu preciso obrigatoriamente que essa força seja para cima para equilibrar o peso do fio. Lembrando que se eu passar uma corrente na presença de um campo magnético, atua uma força se houver uma relação de perpendicularidade entre a corrente e o campo, tá? Então, eu sei que o campo tem que ser perpendicular à corrente e que a força vai resultar para cima. Então, nós temos um fio que passa uma corrente de 28 amperes. Nós temos a massa específica linear do fio, que eu vou chamar de μ, que é 46,6 gramas por metro. Esse valor aqui não está no sistema internacional. Então, eu vou passar para o sistema internacional, onde, em vez de grama, eu tenho que colocar em quilograma. Para eu passar isso aqui para quilograma por metro, 1 quilograma tem 1000 gramas. Eu preciso dividir por 1000 esse número para passar para quilograma. Então, por isso, esse fator 10 na menos 3 aqui, ó, para massa específica linear. Então, 46,6 vezes 10 na menos 3 kg por metro. A gente quer saber um campo magnético, tá? Capaz de manter o fio suspenso, né? Que equilibre a força gravitacional. A gente quer saber o módulo, ou seja, o valor, né, desse campo e a orientação, tá? Para suspender o fio. Isso é o que a gente quer saber. Lembrando, então, que o fio, se o fio é suspenso e ele está em equilíbrio, a força resultante nessa direção aqui onde eu tenho o peso do fio tem que dar zero, tá? Isso tudo é sinônimo. Para a força resultante dar zero, ó, eu vou colocar uma visão aqui do meu fio, ó, da seção transversal do fio. Eu tenho a força gravitacional que sempre aponta para baixo, isso aqui é o próprio peso do fio, e eu vou ter que ter uma força magnética que aponta para cima, para poder compensar, né, e eu ter a situação de equilíbrio. E eu preciso que a força magnética seja igual à força gravitacional em módulo, tá? Em orientação, né? Na verdade, eu preciso que essa força seja para cima. Então, eu preciso descobrir um campo que gere essa força para cima
de tal forma a equilibrar o nosso fio. Então, para fazer o cálculo em módulo, eu vou partir dessa minha igualdade aqui, ó. Depois eu vou pensar sobre a orientação. Fazendo o cálculo, a força magnética, a fórmula para um fio que passa corrente é ILB seno θ, onde θ é o ângulo entre a corrente ou o vetor comprimento e o campo magnético, né? Isso é igual a massa vezes a aceleração gravitacional, que é a fórmula do peso. Então, esse ângulo θ aqui, ó, se esse meu fio passar uma corrente aqui entrando ou saindo nessa figura, o meu campo tem que ser perpendicular para que haja uma força totalmente perpendicular aqui, ó. Então, vai ser fato que esse ângulo θ precisa manter a relação de perpendicularidade entre a corrente e o campo e a força, tá? Mas mesmo que eu não abrisse aqui o seno, olha o que ia acontecer aqui fazendo o cálculo. O campo fica, eu quero saber o campo, né? O módulo e a orientação. O campo fica assim, mg dividido por IL seno θ, né? Então, por que ele perguntou, ó, o módulo e orientação do menor campo magnético? Porque o seno de θ pode ser um valor variável, né? Só que para o valor mínimo do campo, eu vou ter que pegar o valor máximo do seno, porque ele está no denominador. Qual que é o máximo valor possível para um seno? 1, né? E qual é o ângulo cujo seno máximo dá 1? Qual que é o ângulo cujo seno dá 1? O ângulo tem que ser 90 graus, né? O máximo valor possível para o seno de um ângulo é 1. Se eu tiver o máximo valor possível para o seno que está no denominador, eu tenho o mínimo valor possível para o campo magnético que está lá em cima. Então, esse seno tem que valer 1 e o ângulo, então, tem que ser 90 graus, tá? Pensando que ele pediu o menor valor possível, tá? Então, não é uma componente, é realmente 90 graus. Então, quando eu for responder a orientação do campo, a orientação do campo é que ele tem que ser exatamente perpendicular à corrente, tá? Só que, olha aqui, ó, se a minha força magnética é para cima, vertical, e o meu fio é horizontal, o problema diz que o fio é horizontal. Horizontal, ele poderia ser representado assim também, ó. Ele também seria horizontal, né? E as minhas forças estariam aqui, ó. Seja como for, e aí aqui é a corrente, ó. Seja como for, se a corrente estiver no eixo X, o campo vai ter que estar no eixo Y, porque a força está no eixo Z. Nessa minha figura aqui, ó, eu tô dizendo X, Y, Z, né? Mas no nosso sistema de coordenadas, ó, vamos olhar bem aqui, nesse sistema aqui, ó, tradicional, X, Y, Z. Se fosse esse caso aqui, ó, desse fio aqui, ó, se a corrente, se o fio está no eixo Z e a força está no eixo Y, o meu campo só pode estar no eixo X. Eles todos têm que ser perpendiculares entre si, né? Aqui, olhando para esse eixo, ó, a corrente está no eixo X, a força está no eixo Y, então o meu campo vai ter que estar no eixo Z. De qualquer forma, ó, o eixo onde vai estar o campo magnético para responder a orientação é horizontal, tá? Ele é horizontal, só que ele é perpendicular ao eixo do fio. Se o fio tiver em X, o campo vai estar em Z. Se o fio tiver
aliás, nessa situação aqui, ó, se o fio estiver em X, o campo está em Z. Nessa situação aqui, ó, se o fio está em Z, o campo tem que estar em X, tá? Eu preciso necessariamente. Agora, se é X positivo ou X negativo, se é Z positivo ou Z negativo, precisaria fazer a regra da mão direita. Como o problema não me disse exatamente se esse fio está no eixo X ou no eixo Y, ou no eixo Z, isso é negativo, como que ele tomou a convenção aqui do sistema de coordenadas, eu não vou responder com tantos detalhes, tá? Eu não sei se é no eixo X ou se é no eixo Z a resposta, porque eu não sei em qual eixo está meu fio, mas seja qual for a posição do fio, que é horizontal, o campo tem que ser horizontal com um ângulo de 90 graus em relação ao fio, tá? E 90 graus em relação à força magnética e respondendo a regra da mão direita, né? Onde, se eu fizesse aqui, ó, do comprimento do fio para o campo, eu encontraria o vetor força. Então, teria que se enquadrar aqui. Eu só não vou responder especificamente nessa forma vetorial, porque eu não sei exatamente como é a posição do meu fio, se a corrente é entrando ou saindo, ou para a direita ou para a esquerda, tá? Mas o ângulo é 90 graus em relação à corrente e em relação à força. Fazendo o cálculo, agora concluindo, então o campo mínimo, né, é o que tem o seno máximo, que é 1. Esse campo mínimo, então, vai ter o seno máximo, que é 1, né? Então, vai ficar mg dividido por IL. Então, vamos ver os dados que a gente tem. A gente tem massa? Não tem. G é 9,8 metros por segundo ao quadrado. A corrente é 28 amperes e o comprimento eu também não tenho. Mas eu tenho essa grandeza aqui, que é a densidade de massa linear, massa específica linear. Olha a unidade, quilograma por metro. Isso aqui é uma unidade de massa dividido pela unidade de comprimento. Quilograma, metro. Então, essa densidade linear é massa dividido por comprimento. Por acaso, é bem o que eu tenho aqui, ó. Então, eu não preciso saber o valor de M e de L. Posso trocar tudo pela densidade específica linear. Então, o meu campo vai ser μ, né, massa específica linear, G dividido pela corrente. Agora, eu tenho todos os valores, é só fazer o cálculo. A massa específica linear é 46,6 vezes 10 na menos 3. G é 9,8 metros por segundo ao quadrado e a corrente é 28 amperes. Então, resolvendo esse cálculo, esse campo vai dar 0,01631 Tesla, que é a unidade de campo magnético. Então, este é o módulo e a orientação é com relação ao ângulo ali que eu tinha comentado.